Olá, pessoal, vou falar aqui um pouquinho para vocês de linhas de força ou de campo. Aqui, gente, a gente tem uma carga eletrizada positiva e uma carga eletrizada negativa. A carga eletrizada positiva, a gente vai ter a representação do campo elétrico como setas saindo para fora. A gente vai falar que aqui, ó, o campo elétrico é radial à carga elétrica. A gente chama isso aqui, ó, de linhas de afastamento. Então, quando eu tenho uma carga positiva, eu vou ter linhas de afastamento, linhas saindo para fora. Agora, quando eu tenho uma carga negativa, vou representar o campo elétrico com linhas apontando para dentro da minha carga. A gente vai falar que tem linhas de aproximação. Então, aqui, ó, essas linhas aqui representam o campo elétrico da carga negativa, que estão entrando para dentro da carga. A gente vai ter uma configuração para representar o campo elétrico também chamado de linhas de campo ou linhas de força, que são essas linhas aqui, ó, que estão saindo das cargas eletrizadas, que no caso aqui são cargas negativas. Essas linhas aqui, ó, que a gente chama de linhas de campo ou linhas de força, não são o campo elétrico, na verdade. O campo elétrico é um vetor que é tangente a essas linhas. Essas linhas aqui, ó, elas são a configuração do campo elétrico, mas ele, na verdade, é um vetor tangente a essas linhas. Aqui a gente tem carga negativa, né? As linhas de força estão entrando para dentro, né, da carga negativa. E se fosse cargas positivas, as linhas estariam saindo, porque seriam linhas de afastamento. Aqui, ó, quando as linhas estão bem próximas das outras, o campo elétrico é mais intenso. Quando elas estão mais afastadas, agora o campo elétrico vai ter uma intensidade menor. Se aqui fosse cargas positivas, a configuração aqui seria igual, só que as setas saindo para fora. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, que a gente tem linhas saindo aqui, ó, com essa setinha apontando para essa direção. Mesmo sem eu saber o valor, a carga elétrica das cargas que estão aqui, pela configuração das linhas, eu vou saber que aqui eu tenho carga positiva e aqui eu tenho carga negativa, porque eu tenho linhas saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Nessa região aqui eu tenho um campo elétrico mais intenso e aqui eu tenho um campo elétrico menos intenso, porque as linhas estão mais afastadas umas das outras. Essa configuração aqui a gente vai chamar de dipolo elétrico. É quando eu tenho uma carga eletrizada positiva e uma carga eletrizada negativa. A gente vai ter linhas de campo ou linhas de força saindo da carga positiva e entrando dentro da carga negativa. Então, a carga positiva a gente sempre tem linhas de campo saindo dela e na carga negativa a gente vai ter linhas de campo entrando dentro dela. Aqui, ó, essas cargas, essas esferas têm carga diferente, mas vão ter o mesmo módulo, porque a mesma quantidade de linha que está saindo da carga positiva é a mesma quantidade de linha que está entrando dentro da carga negativa. Já que na configuração de baixo, ó, essa carga minha positiva, o módulo dela é menor do que da carga negativa, porque eu tenho mais linhas entrando dentro da carga negativa e menos linhas saindo da carga positiva. Então, os módulos da carga negativa vai ser maior que o módulo da carga positiva. Aqui embaixo, a gente tem um exemplo do campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? É quando tem uma placa positiva e uma placa negativa. Aí eu vou ter linhas de campo aqui dentro dessas placas retas, linhas retilíneas. E o campo elétrico também vai ser retilíneo sobre essas linhas de campo. Ao contrário que aqui a gente tem um campo elétrico tangencial a linhas de campo, aqui ele vai estar na mesma direção, ele vai estar linear às linhas de campo. Nesse caso, a gente vai falar que tem um campo elétrico uniforme, certinho?